Ora boas, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu não vou dizer hoje que é da tanga, mas vou dizer que é do Val de Lençóis. Que eu agora, com esta mudança que tive de horário, estou um bocado abananado quando chega a estas horas. E então é um programa, pronto, olha, até é melhor, que eu venho mais calmo, os meus batimentos cardíacos estão mais lentos. Não me vou exaltar tanto, não espalhar tanto amor por aí, aquele amor entre aspas. Vamos lá. Embora as notícias não sejam muito sobre o nosso Benfica, não se passou nada de novo, a não ser os tais jornais que especialistas em telenovelas um dia dizem que um jogador que está perdido, no outro dia está próximo, e depois está perdido, e depois está próximo. A típica novela dá tipo aquele a dar a entender que vai acontecer alguma coisa grande, o pessoal não quer perder o episódio e depois não acontece nada. E depois, quando o pessoal começa a perder o interesse, outra vez aquela coisa que agora é que vai acontecer qualquer coisa. Ou então aqueles programas do João Kleber, que eram programas de 2 horas, onde ele começava a dizer, agora é que vai ser, não perca a segunda parte, depois não perca a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e aquilo durava 2 horas, depois no fim é que acontecia o que tinha que acontecer e não era nada de jeito. E assim parece a imprensa portuguesa em relação ao Benfica, que tinha dado como perdida a contratação de João Palhinha, mas hoje pessoal, vamos mostrar o que é que saiu hoje nas TVs, nos jornais. Aqui estamos, temos, e agora estou mesmo todo queimado, eu tenho que dormir qualquer coisa. Bom, aqui estamos na página do Record, onde temos ali o Vítor Tinto, o outro que parece o Mourinho quando era novo, e o outro que é melhor eu não dizer o que eu penso em relação a ele, mas eles que já tinham dado Palhinha como perdido começaram a perder audiências e interesse, e então hoje sai esta notícia. Amigo de Palhinha revela: ele já acertou os termos com o Benfica. Diogo Viana assegura que o médio já informou a estrutura encarnada de que está disposto a baixar o salário. Pronto, já disse o Rui Costa, olha, preparem aí as coisinhas que eu vou baixar o salário. Preparem logo aí o panito com chouriça e o caraças. Deixem-me aí um cacifezinho aí disponível, que prontos, já está tudo acertado. É só acertarem agora com o Bayern, como é de esperar, não é? Porque o mais engraçado é que esta mesma imprensa já tinha dito assim. Há coisa de 2 ou 3 semanas atrás. Palhinha já tem tudo certo com o Benfica, só falta o Bayern. Ontem, Palhinha já tem tudo certo com o Aston Villa, só falta o Bayern. Então, o Palhinha primeiro acerta, diz ao Benfica que vem, depois diz ao Aston Villa que também vai, e depois... aqui a imprensa é muito confusa. Realmente isto aqui para o meu cérebro lento é um bocado confuso, realmente. E depois diz também, diretor desportivo do Bayern confirma: não há acordo com Aston Villa por Palhinha. E depois diz: esperança por João Palhinha, Benfica não desiste e continua na luta. Depois falaram com o treinador do Aston Villa, o Unai Emery não abre o jogo contra Palhinha, deve ter muitos clubes interessados. E depois ainda, acordo entre Palhinha e Aston Villa, mas Bayern recusa a oferta dos ingleses, e depois o Benfica não desistiu. Mas hoje, a notícia grande hoje foi esta. Amigo de Palhinha revela: ele já acertou os termos com o Benfica e já avisou a estrutura do Benfica que está disposto a baixar o salário. Pronto. E agora pergunto-me eu, será que isto é verdade? Esta é a primeira questão. Segunda questão: será que o Palhinha só informou o Benfica que está disposto a baixar o salário porque está a ver que a sua ida
para uma liga mais competitiva que está a ficar complicada e então escolhe o Benfica como epá, olha, é o que há. Se calhar é mais isso. Mas eu vou mais é pela primeira opção. Acho que isto é tudo uma telenovela. E vamos ver como acaba. Vamos ver se eu acerto ou se não acerto. Lembram-se do central agora mudando já de assunto. Lembram-se daquele central inglês que se falou, que eu até me esqueci o nome. Aqui está ele. Hardwood Bellis, preso por detalhes. O ponto da situação do central desejado pelo Benfica. Claro, como é notícia do Benfica, é uma notícia paga. Tem que se pagar para ser enganado neste caso. Mas isto, em Portugal, a gente paga por muitas coisas para sermos enganados. Hardwood Bellis, preso por detalhes, o ponto da situação do central desejado. SAD acredita que vai fechar a contratação do jogador por 20 milhões. E agora pergunto-me eu. Ou seja, o Southampton comprou este jogador, não sei se foi há 2, foi há 3 anos, por 23 milhões de euros. É o capitão da equipa, é titularíssimo, é dos jogadores mais valiosos do plantel. E não se esqueçam, foi comprado há 3 anos por 23 milhões. E é um clube inglês, está na segunda liga, mas é da segunda liga de Inglaterra, que é melhor que a nossa liga, que a nossa primeira liga, pelo menos mais competitiva. O Southampton comprou o jogador há coisa de 2, 3 anos por 23 milhões. O jogador não perdeu valor, aliás ganhou valor porque tem sido titular. E agora o Benfica quer dar 20 milhões por um jogador que custou 23. Pá, é assim, se os gajos do Southampton aceitarem, eu diria que isto é um negócio à Benfica, que é comprar caro e vender barato. Ou então ficar preso nas mãos do Jorge Mendes para conseguir pelo menos igualar a proposta, que foi como aconteceu, por exemplo, como agora a lembrar do Raul de Tomás, foi comprado por 20 milhões e vendido por 20 milhões. Um jogador que só perdeu valor. Mas a notícia não é, eu não vim de novo aqui à mesa falar do Taylor Hardwood Bellis por causa desta notícia, foi por causa da notícia de ontem, que o jogador praticamente já era como perdido, mas hoje está preso por detalhes. Se calhar são os detalhes aí na casa dos 5, 6, 7 milhões de euros. Deve ser os detalhes que é, porque normalmente um detalhe é uma coisa simples, é uma coisa que é um detalhe, é um detalhezito, é uma coisa que se resolve. Digam vocês o que é que vocês pensam em relação a este Hardwood Bellis ou Palhinha. Mas hoje também se falou de um Flamingo. Vamos lá agora ver se a gente encontra aqui o Flamingo. Eu, por enquanto, só estou aqui no Record. Falou-se também num Flamingo, num defesa central do PSV. Já agora o Benfica contratou mais um jovem de 19 anos para a equipa B. Vocês lembram-se de eu, há um mês e meio atrás, a dizer que o Benfica todas as semanas contratava um jogador jovem para a equipa B? Lembram-se, não lembram? Este já deve ir para aí no 6º ou no 7º este ano. Portanto, faz sentido que seja um por semana. Pode haver uma semana que não contrata nenhum, mas depois na outra vai contratar 2. O Benfica se calhar está a tentar ser campeão da segunda liga e nós benfiquistas andamos aqui todos aborrecidos com a equipa A. É o que eu penso. Aqui está. Central do PSV apontado ao Benfica avança na Holanda. Vamos lá ver. Este central é um central que eu não acho que seja mau. Atenção, este central não é mau central. Ok, depois de Hardwood Bellis em negociações, Tosin Adara Bioko e Fikayo Tomori. Há mais um defesa central associado ao Benfica. Atenção, associado. Ou seja, no espaço de 2 dias foram associados Hardwood Bellis, o Tosin Adara Bioko, sei lá como é que isto se diz, e Fikayo Tomori, em 2 dias. No terceiro dia,
foi o Ryan Flamingo. Raio do Flamingo. Este foi o de hoje. Segundo publicação, o campeão holandês está disponível para vender o passe do jogador de 23 anos por uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Se calhar este é mais provável e mais realista, os 20 milhões de euros, já que é o próprio clube holandês que pede os 20 milhões, do que o inglês, o Belis. Flamingo fez parte da equipa do PSV que conquistou os últimos 2 campeonatos e sempre com muitos jogos nas pernas. Em 2024-2025 realizou 49 jogos e foi titular indiscutível. Estatuto que perdeu na época passada, tendo começado muitos jogos no banco, ainda assim cumpriu um total de 42 partidas. Mas este jogador, este Flamingo, é um Flamingo. Não acho este jogador mau. Campeão holandês por 2 anos, portanto, mas eu vi alguns jogos dele, ele não é mau jogador. E hoje na CNN até falaram que este foi o famoso central que conseguiu anular o Gyökeres numa altura que o Gyökeres estava a marcar muitos golos. Não é por isso, eu vi mesmo jogos dele. Não posso dizer a mesma coisa em relação ao Belis e o Aderabrakayoko e o Fikayo Tomori. Não posso dizer esses jogadores, mas este vi jogar, acho bom central, acho um central melhor que o Lenglet, pelo menos, e no jogo aéreo também melhor que o Lenglet e Tomás Araújo. As notícias do Benfica de hoje é isto, basicamente, ou seja, é uma mão cheia de nada. É conversa de imprensa. Com certeza que o Benfica está a trabalhar nas contratações, está a trabalhar nos jogadores, mas quando se trabalha sem carcanhol, as coisas ficam todas muito mais complicadas. Essa é que é a verdade, porque o Benfica os outros anos tinha imensa facilidade em, por exemplo, dar 30 e tal milhões por um Sudakov, não é? Mais outros 20 e tal por o Rios, mas o Rios, atenção, eu gosto do Rios, só acho que o Rios está a jogar numa estratégia errada, porque o Rios no Flamengo jogava com outro jogador muito parecido a ele, lado a lado, e o futebol brasileiro nada tem a ver com o futebol português. O futebol brasileiro é muito raro nós vermos um jogo do Brasil onde se calhar 3 ou 4 jogos consecutivos uma equipa tem que jogar contra outra com a defesa toda enfiada dentro da baliza. Lá os jogos são mais... é assim, para já o campeonato brasileiro é muito mais competitivo que o português. Isso é sem dúvida. Não há resultados feitos como há aqui em Portugal. Em Portugal praticamente nós sabemos os resultados até ao fim da última jornada. Lá no Brasil é normal se calhar o primeiro perder com o último. Aqui em Portugal também acontece, é verdade, mas lá é mais, não é uma coisa do outro mundo. O Rios está mais, como é que é de dizer, ele praticamente ele foi criado no Flamengo, foi no futsal, depois foi para o Palmeiras, acho que depois sofreu ou foi para outra equipa qualquer, ou teve emprestado. Eu sei que o Rios, pronto, tem um estilo de jogo do futebol brasileiro que nada tem a ver com o futebol português, mas o Rios acho que é um bom jogador. Acho que se calhar em relação valor-qualidade se calhar foi um bocado caro, é verdade, mas não é por aí que eu acho que o caso mais gritante até deve ser o do Sudakov. O Sudakov foi bastante caro e não entrega nada. E temos alguns casos no plantel. Vamos ver se por exemplo, o Kaminski ou o Lukebakio, que também foram caros, pelo menos façam mais qualquer coisa. O Lukebakio, eu tenho esperança que o Lukebakio, se tiver mais tempo nas pernas sem se lesionar, que é capaz de disfarçar o valor que custou. O Kaminski já tenho mais dúvidas. E agora o Sudakov, para fazer render aqueles 30 e tal milhões ou 20 e tal, não sei quanto é que o Sudakov custou, mas acho que foi para aí 30 e tal bilhões.
ou quase 30 milhões, ou 27, ou 30, ou no total vai ser 30. Olha, não sei, se vocês souberem, digam-me que eu. Mas acho que foi a rondar os 30, ou 30 e qualquer coisa, já não me lembro. Mas foi uma loucura autêntica. Foi uma loucura. Um jogador que só tinha jogado no futebol ucraniano, que aquilo é quase a mesma coisa de eu fazer uma equipa aqui com o pessoal aqui da minha rua e ir lá disputar o campeonato lá da Ucrânia. Neste momento que aquilo está em guerra. É nada a ver. No jornal A Bola são mais contidos. A notícia em relação ao Hardwood Bellis não foi atualizada já desde há 2 dias. Está aqui dizendo que é de 14, mas enquanto no Record dizem que está presa por detalhes, aqui na Bola não falam em nada de detalhes nem nada disso. Só dizem Benfica. Hardwood Bellis é alvo, mas há mais. Ou seja, é um alvo, mas depois há mais os outros todos. Há o Flamengo e há mais os outros com os nomes manhosos. E é assim. Depois está aqui a dizer para a gente votar qual é o 11 que nós queremos frente ao Casa Pia. Não sei se isto dá para fazer aqui, mas se der, eu vou fazer aqui o 11 já agora frente ao Casa Pia. Olha, vou pôr o Samuel Soares. Não gostei muito do Dedic neste jogo. Não sei se é por ele já estar com a cabeça fora. Portanto, vou pôr o Bá. Araújo e Lenglet, não há grande coisa. Eu iria manter o Zé Neto neste jogo contra o Casa Pia. Não irá acontecer, mas era o que eu faria. Não sei se o Ausnes já está bom ou não, mas se tiver, eu iria apostar Ausnes e Richard Rios. Depois, a frente de ataque é que iria ser um pouco diferente. Eu iria com Prestiani, Rafa Silva, Sheldrup e Pavlidis. Este iria ser o meu 11 frente ao Casa Pia. Ainda estamos há alguns dias. Não sei se o Ausner já estará bom ou não, mas esta iria ser a minha equipa. Samuel Soares, Bá, Tomás Araújo, Lenglet, Zé Neto, Richard Rios, Ausner, Prestiani, Rafa atrás do ponta de lança, Sheldrup do lado esquerdo e Pavlidis a ponta de lança. E vou mandar para eles. Deixa-me lá ver o que é que os benfiquistas têm para aqui. Ou seja, como ponta de lança, os benfiquistas não têm dúvidas. 8,3% Pavlidis contra 0,6% John Duran. Em votos é 1944 votos querem Pavlidis a titular, 150 querem John Duran. Não há margem para dúvida. Temos aqui um Rafa com 7%, o Sheldrup com 6,5%, Prestiani com 8,5%. Até agora o Prestiani é aquele mais que o pessoal mais vota aqui na frente de ataque. Kaminski, por exemplo, 0,2%, Luque Bacchio 0,8%, João Rego 0,2%, Anísio 0,3%, Sudakov 1,7%, ou seja, só 397 pessoas acham que o Sudakov deve continuar no 11. Dá para ver aqui muita coisa. Em relação aos guarda-redes, Samuel Soares tem 5,7% e o Trubin tem 3,3%. Mas, ou seja, a equipa que eu escolhi basicamente é o que todos os benfiquistas iriam escolher, base nas percentagens e no número de votos. Eu vou só aqui entre o Dal e o Zé Neto. É que o Dal tem 4,3% e o Zé Neto tem 4,4%, ou seja, só 0,1% de diferença. Em relação ao Bá, Dedic e Banjaki, que é o defesa direito, o Dedic tem 3,9%, o Bá 4,2% e Banjaki 1,2%, ou seja, os benfiquistas, ou quem votou, quase certeza que não foram só benfiquistas, mas o público votou em Alexander Bá para ser titular.
Não foi por grande vantagem sobre o Dedic, por exemplo. O Bá teve 4.2, o Dedic teve 3.9. Só acho estranho o Banjaki só ter 1.2, mas pronto, é o que é. Mas o mais equilibrado foi entre Dal e Zeneto. O Dal teve 4.3 e o Zeneto 4.4. Deixa-me ver aqui o Sudakov e Rafa, porque com certeza que o pessoal que votou no Rafa, pela percentagem que tem o Prestian e o Sheldrup, certeza que foi para o Rafa jogar atrás do ponta de lança. Sudakov 1.7 e Rafa Silva 7. É uma diferença gigantesca. Depois Prestiani ao Lukebakio, gigantesca. Prestiani 8.5, Lukebakio 0.8. Não teve qualquer hipótese. Para ponta de lança, John Duran 0.6 e Pavlidis 8.3. Pronto, e já agora ver o Barrenechea, que ele tentado a fazer uns jogos mais ou menos. E o Enzo Barrenechea tem 3.1% e o Leandro Barreiro tem 6.2%. O Ausnes tem 5.2% e o Richard Rios 4.3%. Ou seja, destes 4, o Barrenechea é quem tem menos. Manu Silva ainda menos tem, só tem 1%, apenas 1%. Gonçalo Moreira, porque também também pode encaixar aqui também o Gonçalo Moreira, tem 0.5, nem chega a 1%. Esta é a escolha dos leitores ou benfiquistas, na maior parte benfiquistas. Eu, se fosse de outro clube, não vinha para aqui cheirar nada, portanto acredito que seja mesmo a maioria de benfiquistas. E por hoje acho que é tudo. Eu já estou a enrolar a língua. Quando eu começo a enrolar a língua e começo a ficar disléxico, isto só quer dizer uma coisa: está na hora de irmos até ao Vale de Lençóis, porque já se faz tarde. Hoje o programa vai ser praticamente todo em relação ao jogo do Sporting contra o Guimarães, que, para quem não sabe, ganhou por 3-2. O programa vai ser praticamente falar quase tudo sobre o Sporting, sobre o jogo. Vamos ouvir a conferência de imprensa do Rui Borges. Quem quiser acompanhar o programa, esteja à vontade. Eu hoje vou deixar o minuto que o programa começa para vocês que vêm aqui exclusivamente para isso não terem que maturar ou andar com o dedo no telemóvel a procurar